Bom, eu sou o professor Paulo Afonso. Nessa aula nós vamos falar de cordel. A literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas no século XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população que, na época, era em grande parte analfabeta. Na Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. Lá no século XII, século XIII, no final da Idade Média e começo da Renascença, esses textos que eram só cantados, e a população era analfabeta, a maioria, grande parte, passaram a ser impressos. E o nome cordel, porque eram pendurados, e até hoje é pendurado em cordinhas, se for em uma feira, muitas vezes, costuma se pendurar em cordinhas, faz um varalzinho e pendura os cordéis para serem vendidos. Nós temos que entender o que é um cordel, porque nós vamos trabalhar a produção de cordel. É claro que nós temos um tema para os cordéis. Não vai ser tema livre. O tema que a gente vai trabalhar sobre cordéis é cangaço. Mas vamos primeiro entender o que é um cordel. O cordel que eu trouxe, ele tem como título As Proezas de João Grilo. E os cordéis, eles são rimas gostosas para a gente ler, pelo assunto que ele conta e também por causa das rimas que ele tem. Vamos começar aqui o texto 1. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se em formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou, não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou grande vulcão que ainda hoje continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Então, é sobre esses assuntos que fala os cordéis, que a gente consegue rimar. Depois que a gente entender, a gente vai ver que é fácil. Talvez no início agora você está achando que é meio difícil, mas depois que você aprender a fazer rima, depois que entender o que é cordel e estiver sabendo o que é cangaço, estiver estudando, depois fica fácil para produzir o cordel, falando daquele tema. Vamos ver um vídeo aqui para a gente entender melhor o que é cordel. Solta o vídeo. Oi, pessoal! Estamos aqui com gente bonita, inteligente, para ter um bate-papo assim, sabe sobre o quê? Sobre cordel! É isso aí! Eu pergunto então, o que é cordel? Alguém sabe? Diga! Cordel é um tipo de rima e um tipo de escrever e um jeito de desenhar. Um jeito de... Boa! Os cordéis têm desenho. E eles escrevem uma historinha com rima. E eles desenham preto e branco. Desenho preto e branco. Por que é que veio esse nome cordel? Cordel é um papelzinho que tem tudo escrito assim. E ele é cordel porque ele fica pendurado em uma corda. E confere informação? Sim! Olha, ele fica pendurado numa corda. O Quelônio que gosta, hein, Osório? Muito. Nossa, o Quelônio gosta muito. E, assim, o Brasil é um país muito grande, não é? É. E qual é a parte em que mais se usa a literatura de cordel? Quem sabe? Rio de Janeiro! Quase! Bahia! Bahia tem. Que eu já vi um monte no Rio Grande do Norte. É? O Quelônio é de lá, né, Dudu? Ele é da região Nordeste. Nordeste. Falando em rima, Ludovico, a gente falou de rima lá no comecinho, né?
Alguém sabe dizer uma palavra que rime com cordel? Cordel, papel. Nome é o nome de pessoa. Rafael. Cordel, Rafael. O que mais? Pastel. Pastel, ela também já falou. O que mais? Céu. 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 Sim, o que Fiz mais? um cordel no céu. No céu. Eu tenho uma dica. Qual? É dizer o nome, o próprio nome e rimar o próprio nome. Então- Peraí, Osório, mas não vai valendo Dovico cara de pinico, vai. Eduardo é cara de mostarda. Boa. Eduardo tá cara de mostarda. Quem mais? Eu sei o meu, porque o meu nome é Letícia. 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 Vamos pensar. Letícia. Carícia. Rima! Letícia rima com carícia. Outro. Você. Davi. Davi. O que rima com Davi? O que rima com Davi? Davi rima com Saci. É verdade! Outra. Rimou. Bianca rima com Bianca rima com tamanca. tamanca. Osório rima com Osório rima com casório. Verdade! Agora me deu vontade de outra coisa, Ludovico. O quê? Da gente mostrar um pedacinho de cordel, que na verdade ele já tem aqui na mão, ó. Uau. Que tal vocês lerem um pedacinho pra gente? Pode ser? Uau, que Ótimo. beleza. Então, ó, eles vão ler um trechinho do cordel. Vamos lá? Brincadeira de criança. O Guilherme começa? Isso. Vai, Gui. Um barquinho de papel, gira, gira meu peão. Carrinho de rolimã, amarelinha no chão. Quem chegar primeiro ao céu vai ganhar meu coração. A pipa no azul do céu, pular corda no quintal, bater volta a bola queima, sempre venço no final, pois bom mesmo é ser criança, brincar até passar mal. O mundo é bola de gude, e criança ciranda, cirandina. Pega, pega é mais gostosa, quando a vez não é minha. Se adulto tem inveja, que volte a ser criancinha. Aplausos aos nossos cordelistas. Bom, Ludovico, eu amei esse bate-papo. E você? Eu adorei! Gente inteligente, gente bonita! Bom, então, um beijo e até o próximo bate-papo! Dá tchau, dá tchau, dá tchau! Tchau! Olá, tchau! Foi legal, tchau! Rimou! Foi legal, tchau! Bom, então esse vídeo aí, ele explica um pouco do que é cordel. Com o passar do tempo a gente vai entendendo melhor, mas já dá uma boa dica do que é um cordel. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o cangaço. Migração social visto sob o olhar do movimento cangaceiro. A vida nômade do cangaceiro. O cangaço foi um fenômeno do bandidismo, crimes de violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, entre o século XVIII e o meado do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam pilhagens, assassinatos e estupros. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O termo cangaço vem da palavra canga, uma peça de madeira usada para prender junta de bois ou arado, conhecido também como jugo. Então, o cangaço nasceu por causa de problemas sociais e a eficácia de manter a ordem e aplicar as leis que o Estado tinha, muitas vezes como forma de defesa. O número 2 é milicianos como cangaceiros do século XXI. Os traficantes das grandes favelas brasileiras roubam e matam, criando seus próprios protocolos, leis em seus locais de dominância, característica semelhante à dos cangaceiros nordestinos. Foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em larga
escala no Brasil. Faziam reféns em troca de dinheiro para financiar novos crimes. Caso não recebessem o resgate, torturavam e matavam as vítimas, a tiro ou punhaladas. A extorsão era outra fonte de renda. Essas características são evidentes nas favelas quando relacionadas às milícias. Os cangaceiros corrompiam oficiais militares e autoridades civis, de quem recebiam armas e munição, num arsenal bélico sempre mais moderno e com maior poder de julgo que aquele utilizado pelas tropas que os combatiam. É igual às milícias de hoje, a bandidagem de hoje. A gente sabe que sequestro em larga escala começou no cangaço. E hoje as milícias, as bandidagens, usam para extorquir dinheiro. O número 3 é fim do cangaço e o fenômeno migratório. O cangaço, em sua forma de bandidismo, foi um dos últimos movimentos do Brasil de luta armada e de classe pobre, que dominou por um longo período de tempo o Nordeste brasileiro. Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, foi um dos maiores líderes da história do movimento armado independente do Brasil. Os cangaceiros atingiam tanto as pessoas pobres como ricas. Porém, o espírito de liberdade e independência demonstradas pelos imigrantes desses grupos ao infringirem as normas da sociedade, iludiam e fascinavam os demais habitantes da região do sertão nordestino. Muitos desses cangaceiros utilizavam dessa imagem de instrumento de justiça social para justificar seus crimes. A extinção desse fenômeno social foi consequência, sobretudo, da mudança das condições sociais no país, das perspectivas de uma vida melhor que se havia para a massa nordestina com a migração para o sul, e das maiorias facilidade de comunicação, entre outros fatores. Os cangaceiros não tinham residência fixa, adotavam a vida nômade. E também o semelhante perfil violento com os bandidos, não é mesmo? Com os bandidos de hoje, com as grandes milícias que hoje existem no Rio de Janeiro e demais regiões. Com o fim do cangaço, outros movimentos tiveram início, como o de migração. Por enquanto, é isso que a gente vai ver. A gente vai ter sequência em outros vídeos, links enviados. Fiquem atentos. Tchau e obrigado.